Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre cinema e, logicamente, também sobre filosofia, né? Ontem eu e minha esposa fomos assistir um filme, né? E nós assistimos um filme que, inclusive, foi um filme assim: você abre o Netflix, vai lá, vamos procurar um filme para assistir agora, né? E acabamos nos deparando com um filme chamado Nunca Deixe de Lembrar, de 2018, né? Esse filme é um filme do diretor Florian Henkel van Donnersmarck, tá? Esse diretor ficou muito conhecido em 2006 por um filme anterior chamado A Vida dos Outros. E aí depois ele foi fazer filme em Hollywood, e pelo que eu li aí de algumas críticas, biografia dele, essas coisas na internet, ele não teve lá todo o sucesso esperado, né? Em Hollywood, ele chegou até a fazer um filme mais conhecido chamado Turista, de 2010, e agora ele voltou, né, a produzir filmes, digamos assim, mais autorais, mais artísticos, né, da forma com que ele, como diretor, se encontrava como artista. E esse filme, Nunca Deixe de Lembrar, ele tem toda uma forma de se fazer filme que não é aquela forma hollywoodiana, né? Que é um filme, inclusive com uma história contada de forma, digamos assim, entre aspas, né, muito mais lenta, né, onde você vai acompanhando, né, fluir da história sem ser aquele filme apressado, né, que, que é um modelo mais hollywoodiano, aquele filme apressado que tem que... Não, é um filme, inclusive, com as tomadas do filme, né, as cenas, né, é um filme que vai se desenvolvendo e que, por isso mesmo, é um filme excelente. Gostei muito do filme, né? Mas eu não vou tratar aqui é, com vocês dessas questões mais cinematográficas, da arte do cinema, etc., né, que não é o nosso objetivo. Meu objetivo é tratar de como a arte aparece nesse filme e de como nós podemos conectar as reflexões que o diretor faz sobre o artista e o papel da arte com o papel do filósofo, né? E sobre o quem é o filósofo, né? Bom, então o filme ele é uma biografia fictícia, né, de um artista chamado Kurt Barnett. Esse o filme, eu vou aqui só fazer um breve comentário da história, mas ele começa com esse artista, né, o Kurt, criança na Alemanha, onde a tia dele leva ele para ver uma exposição de arte, né? A tia dele, ela tem esquizofrenia, e o filme vai mostrando o desenvolvimento pouco a pouco da esquizofrenia, né? Então o filme vai tendo esse desenvolvimento pouco a pouco ali na esquizofrenia. E aí ela vai acabar sendo levada para um programa de eutanásia, né? Porque os alemães eram ali, nós estamos num momento em que as concepções eugênicas estavam mais fortes na Alemanha, tá? E eu indico aqui já a minha tese de doutorado, que é sobre eugenia. Eu vou colocar aí nos comentários um link para quem quiser conhecer um pouco mais sobre eugenia. Nesse momento, você tem ali essas concepções eugênicas, entre outras coisas. Lógico que a gente conhece muito mais pelo Holocausto judaico, mas pessoas com doenças mentais também eram levadas, né, para hospitais psiquiátricos e depois para os campos de concentração também, né, porque dentro da ideologia ali nazista, eugenista nazista, né, essas pessoas eram inadequadas, né, então eles tinham até um programa em massa de esterilização que era para que essas pessoas não tivessem descendência, não tivessem filhos, né, para, entre aspas, aí de novo, tá bom? Purificar, tá, a raça ariana. Tem um livro muito interessante sobre isso chamado A Guerra contra os Fracos, que eu cito bastante na minha tese de doutorado, então tá aí o link da minha tese de doutorado, por ela vocês podem chegar nesse livro, A Guerra contra os Fracos, mas eu vou deixar também a bibliografia aí na descrição do vídeo, tá? E
o filme, né, Nunca Deixe de Lembrar, entre outras coisas, porque a gente nunca deve deixar de lembrar, né, o que foi o nazismo, né, o que foi esses governos de extrema direita, né, quando chegam ao poder, né, o que que eles fizeram, tá? Então, a gente nunca deve deixar de lembrar, como os próprios alemães nunca deixaram de lembrar. A gente viu isso recente, né, naquele fato de aconteceu aí semana passada, ou semana, acho que foi semana passada ou semana retrasada, quando um grupo extremista, né, de extrema direita alemã estava se organizando de novo para poder ocupar o parlamento alemão através das forças das armas, né? Algo que os alemães estão bastante preparados porque eles já sofreram, né, com o nazismo. Então, justamente o filme fala, não, nunca deixe de lembrar, né? Nunca deixe de lembrar o quê? O nazismo, por exemplo, não se deve deixar de lembrar. Mas vai ter outro ponto interessante aqui, tá? É, quando eles vão visitar a exposição de arte, dentro dessa exposição de arte, você tem o expositor vai falar então sobre é a famosa exposição de arte degenerada, onde eles vão expor arte moderna, né, para falar o quanto aquela arte é errada, né, para falar o quanto aquela arte ela não representaria os valores, né, da pátria alemã, da raça ariana, da família. É interessante, né? Como esse tipo de coisa ainda existe até hoje, né? Vira e mexe a gente vê pessoas falar, mas isso não é arte, isso não representa os valores, né? Isso não representa a pátria, isso não é arte para esse tipo de discurso, né, que a gente muitas vezes esperasse que fosse, que tivesse morrido ali, ele existe até hoje, né? Que é essa coisa de que a arte que eu não entendo, né? E não porque eu não entendo porque eu tenho uma limitação intelectual para entendê-la, né? Eu não entendo porque justamente eu não quero entender, né? Ela não me serve porque a arte tem que ter uma finalidade. A finalidade dela é engrandecer a pátria, engrandecer valores, é ser uma arte que seja um reflexo da natureza, né? Então, uma arte que seja uma espécie de fotografia, né? Sendo que a fotografia, com exceção dessa fotografia que a gente tira em casa aí, no final de ano, a gente se reúne todo mundo e tira fotografia de Natal, a gente sabe que mesmo a fotografia, ela não é um espelho da natureza. O próprio fotógrafo, bom fotógrafo artista, ele também trabalha ali para que a sua foto, né, ela seja artística, né, que é diferente da foto simplesmente que a gente tira aí, vamos se abraçar aqui os amigos e tirar uma foto, né? E daí, inclusive, a gente pode até levar isso para uma reflexão dessa questão das redes sociais, quando as pessoas falam, mas as redes sociais não é a vida, né? E isso é uma reflexão, né? Afinal de contas, as redes sociais, elas não são realmente a vida, né? Porque nenhum objetivo delas não é ser a vida, né? A arte não é ser um espelho da vida, né? A arte, ela é ser... A arte, ela tem outras propostas, né? E aí, no filme, vai comentar muito isso com a questão do eu, que eu vou chegar lá. Mas ali você vê, então, essa primeira parte do filme, ela é bem interessante, porque ela mostra justamente essa questão da crítica, né? Da crítica à noção de arte existente na Alemanha nazista, tá? Que é essa noção de que a arte precisa ser uma arte que engrandeça o aspecto militarista, o aspecto patriótico, que seja uma arte que tenha uma finalidade para a pátria. E o resto tudo é arte degenerada, que é arte moderna, no caso, aí seria arte degenerada. Que a boa arte é aquela que tentasse ser o máximo possível uma representação da natureza. Mas aí, os nazistas perderam a guerra e esse rapaz, essa criança fica do lado soviético da Alemanha, né, na Alemanha Oriental. E a tia dele vai ser presa pelos alemães e ele vai ficar no lado soviético. E ele tem toda a história que eu não vou contar, tá bom? Para não dar spoiler. Eu vou falar mais, como diz, a parte artística agora.
E nós acompanhamos ele na sua maturidade, com todos os conflitos, etc, que vocês precisam assistir o filme, tá bom? E ele vai ser artista. E ali ele é levado também para fazer a arte na Alemanha comunista. E aí você tem o outro lado da moeda. Por quê? Porque ali também você não tem liberdade para a arte. Ali também a arte precisa ter uma finalidade pré-definida. E qual que é a pré-definição dessa arte? É a arte do socialismo real. Tá? É a arte a favor da luta de classes. É a arte que represente os valores do trabalhador. E veja, ele está na mesma... Você tem uma situação muito semelhante, né, da Alemanha. Né? Você tem uma situação que a arte ela só pode ser arte se ela tiver uma finalidade. Qualquer outra arte é uma arte que corrompe os valores do trabalho, os valores do socialismo. Então, ali, nesse país, né, na Alemanha comunista, você continua tendo o mesmo tratamento que tem a arte, que a arte tinha, de que na Alemanha ela era chamada de arte degenerada. Ali também a arte moderna, a arte que fala a arte que leva a subjetividade do artista em conta, ela é tida como arte burguesa e, portanto, deve ser combatida, né? Porque ela não é a arte coletiva, a arte do trabalhador. Então, por quê? Você sai de um regime totalitário, né, e você entra em outro regime totalitário, né? Então, você passou de um regime extremista de direita para um regime extremista de esquerda. Você sai de um regime totalitário e para outro regime também totalitário. E a gente percebe ali que ambos esses regimes, né, e eu não estou equacionando igual, que logicamente o regime não existe comparação com o nazismo, tá? Porque o nazismo foi um dos regimes mais hediondos que já existiram na história da humanidade, pelo número de pessoas que eles mataram, pelo fato ali do racismo estar embutido ali. Eu não estou falando em nenhum momento que você compara os regimes nesse sentido, mas você compara no sentido de que ambos teriam a liberdade. Esse rapaz, quando criança, vivia num regime totalitário de extrema direita, que é o nazismo. Ele então passa depois, quando jovem, a viver num regime totalitário de extrema esquerda, que é a Alemanha comunista, né, oriental. E ambos, a subjetividade, em ambos, o artista ele é tolhido. Inclusive, o professor dele no Instituto de Artes da Alemanha Oriental fica o tempo todo dizendo para ele: você quer pintar alguma coisa do seu eu? Eu, vocês só pensam em eu. Não, você tem que pensar na coletividade, em nós e não no eu. Né? Até que então ele resolve fugir da Alemanha Oriental, e ele foge da Alemanha Oriental e vai para a Alemanha Ocidental. Ali na Alemanha Ocidental, ele vai estudar no Instituto de Arte, né, da Alemanha Ocidental, e ali você tem a arte moderna, na sua expressão. As pessoas estão fazendo de tudo no Instituto de Arte, e ele vai fazer arte, né? E tem até um momento que o professor que ele vai encontrar, que é uma pessoa que tinha sido soldado na guerra, né? E tem uma história muito interessante também do que aconteceu com ele durante a guerra, que vocês têm que assistir, tá bom? Os alunos até fazem chacota com ele, porque ele nunca tira o chapéu e vai demonstrar e vai passar no filme por que ele nunca tira o chapéu. Então vocês têm que assistir. Em determinado momento ele vai falar o quê? Que a arte é a liberdade, né? Que o artista, para ser artista, ele deve ser plenamente livre. Tanto é que quando o Kurt ele chega nesse Instituto de Arte, ele vai ver vários amigos dele fazendo essa arte, e ele está tão acostumado a seguir padrões que ele vai querer seguir os padrões ditados ali pelos amigos dele, não mais pelos professores, mas pelos amigos. E aí esse professor vai chegar para você não se encontrou ainda. Até que em determinado momento o professor vai chegar, ele vai realmente fazer aquilo que ele sempre quis fazer, né?
e ele vai realmente se encontrar artista, então ele vai trazer uma obra de arte que seria uma obra de arte inovadora, né? Uma obra de arte da sua subjetividade. E aí e esse professor, em determinado momento, também cita Descartes, né? Penso, logo existo. Então, o filme todo, né, ele tem toda esse tópico de nós devemos nos lembrar da nossa própria biografia, do nosso próprio desenvolvimento, da nossa subjetividade, do nosso próprio eu, porque o nosso eu é a nossa subjetividade, é o que nos forma enquanto pessoas, é o que nos dará aquilo que, enquanto que, que fará com que nós sejamos, então, criativos, inovadores, que vamos criar algo novo. Também que devemos nos lembrar, né, que não devemos esquecer desses regimes totalitários, que tanto na extrema esquerda, na extrema direita, né, eles trazem o fim da liberdade, e que nós devemos buscar um equilíbrio que a gente encontra onde? Na democracia, tá? Não é em outro, não é nos extremismos que nós vamos encontrar. Isso é uma mensagem muito importante para o Brasil agora que nós estamos vivendo. Mas ele também, né, traz muito essa mensagem da questão do eu, da subjetividade. E aí eu faço a ponte entre a arte e a filosofia, porque eu vejo hoje em dia um movimento muito grande de cientificação da filosofia. Veja bem, a filosofia, ela nasce com uma proposta lá na Grécia, né? Você pega os filósofos gregos, é lógico que tem uma discussão aí de que já estava sendo feita filosofia no Egito, já estava sendo feita filosofia na Índia, no Oriente, tudo bem, tá? Então vamos pegar aqui a nossa matriz, no qual a gente está mais acostumado aí, que é a Grécia. Ela nasce lá na Grécia, ou ela chegou na Grécia vinda do Egito, por exemplo. Isso não tem a menor importância nesse momento da nossa discussão. O que é importante para a gente agora? É você pensar que a filosofia, o filósofo ele nasce refletindo, seja desde questões cosmológicas, como faziam os jônicos, né, como Tales, Anaximandro, Anaximenes, até questões do ser, como vão fazer Platão, há questões de ética, como vai fazer também Platão, Aristóteles, há questões políticas, como vai fazer o Sócrates. E a filosofia, ela nasce sem, justamente, ela nasce também contra o mito, que é o discurso predominante. Mas chega na Idade Média, por um tempo, a religião ela vai ser um acessório à religião, né? E não que não tenham sido produzido excelentes obras de filosofia ali, mas ela vai ser ali podada. E hoje, nós vemos muitas vezes o mesmo tipo de discurso que tinha na Idade Média, só que agora com a ciência. Como se a filosofia ela tivesse que ser um discurso científico, né? A filosofia ela vai ser ali colocada como... Ela precisa ser com a filosofia, né, que ela faz uma reflexão secundária daquilo que é produzido pela ciência. E, inclusive a filosofia acadêmica, ela toma, né, a própria escrita da filosofia acadêmica, ela é uma escrita que deriva, né, do jeito que você escreve artigos científicos nas outras áreas, né? Quando a gente vê que a filosofia mesmo, ao longo da sua tradição, nunca esteve subjugada mesmo a uma forma, né? Ela foi feita em forma de diálogos, ela foi feita em forma de cartas, ela foi feita da forma oral, ela foi feita nas mais diferentes formas. Inclusive, eu vejo com bastante interesse essa questão do que nós estamos fazendo agora, do vídeo e do podcast, porque ele retorna à tradição oral da filosofia, né? Ela faz um retorno à tradição oral da filosofia. Então, desde a forma até os assuntos, a filosofia sempre teve essa liberdade, porque a filosofia ela está muito mais ligada a essa questão de uma reflexão, né, a uma questão do eu, da subjetividade, do que a física, por exemplo, né, do que a química, por exemplo, né? E essa prisão, né, que querem colocar, às vezes, na filosofia,
como ela é dependente do discurso científico, ela ser um acessório do discurso científico, ser alguma coisa que faz uma faxina linguística, né, da, de preposições científicas. E eu acho que isso é ruim para a filosofia, tá? Que a filosofia deve voltar lá às suas origens dos grandes discursos, tá? De você realmente das grandes reflexões éticas, estéticas, políticas sobre o mundo. E até uma coisa muito interessante que quando eles estão ali na Alemanha Oriental, né, é você pensar a questão da Alemanha do, do socialismo real quando ele foi introduzido ali em todo Polônia, Tchecoslováquia, todos aqueles países, porque assim, veja, se nós pegarmos os grandes autores socialistas mais inovadores, vamos pensar, por exemplo, o Gramsci, que aqui no Brasil é muito conhecido tanto por quem gosta da sua filosofia, quanto por quem o ataca. Ele era um socialista que vivia na onde? Na Itália. Tá? E ele fez uma leitura inovadora, mas você não vê a maioria dos autores marxistas que você pega, dos filósofos marxistas que você pega, algumas poucas exceções, e que são mais inovadores, e que fazem leituras inovadoras, e que trazem questões inovadoras para o marxismo, eles habitavam o mundo ocidental, e não o oriental. Tá? Porque ali mesmo no campo da filosofia, era uma coisa, ali no chamado socialismo real, União Soviética, os países socialistas, era uma coisa tão... Ele tinha uma ali sobre a ditadura, sobre o totalitarismo, você tinha que seguir regras, você tem que seguir a ideologia, assim, então nos seus você não podia contestar nada, você não podia contestar a obra de Marx, nem colocar novas leituras, nem nada disso, que você, de Marx, e depois a lógica do Lenin, né, desses autores, que a mesma filosofia marxista, naqueles contextos, ela não tem uma grande evolução. A maioria dos leitores, dos autores marxistas mais inovadores que a gente tem contato, né, eles geralmente vêm da onde? Eles vêm da Europa Ocidental, dos Estados Unidos ou aqui do Cone Sul, né, onde você tem novas formas de interpretação do marxismo, né, feitas desde por líderes políticos até por intelectuais acadêmicos, mas ou fora da academia, nos partidos políticos, mas você não vê isso acontecendo aonde teria que você ter deveria ter acontecido com maior profundidade, que é o próprio mundo do chamado socialismo real. Por quê? Porque novas ideias, porque ideias inovadoras, criatividade não frutificam nem na filosofia e nem na arte em regimes totalitários. Tá? Então, eu acho que quando a gente pega aqui, nunca deixa de se lembrar, é justamente para a gente nunca deixar de se lembrar que o regime totalitário, não importa a cor da bandeira que eles hasteiam, sempre vão ser contrário ao espírito do artista e do filósofo. Bom, é isso o recado de hoje. Ah, tá. Eu ia esquecendo. Dê o like. Isso é muito importante para o canal. Faça um comentário. Ajude a divulgar nossos vídeos, tá bom? Isso é muito, mas muito importante para a gente poder fazer o canal crescer, tá bom? Deixa o like de vocês. Faça um comentário, tá bom?